Olá, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Daqui quem fala com vocês é Bento Sopito, falo a partir da Benjes Press, Benjes, que é a nossa empresa que veio para dar soluções aos imigrantes, residentes, a todo mundo que está aqui a morar em Portugal e que tem ligeiras dificuldades em preenchimentos de formulários, documentos, tratar de qualquer assunto relevante à contribuição pessoal do tipo. Hoje eu tenho aqui para vocês um assunto muito pertinente que está decorrendo no mês de abril e vai até maio, até o final de julho, que é a dedução do IRS. Eu acredito que por sinal, se calhar vocês já estão aqui em Portugal e já se tentaram submeter a um crédito habitacional, a crédito para um carro ou qualquer outra coisa de gênero, tratar um documento aqui e que vos é exigido o IRS, na qual o IRS, para quem não sabe, é o Imposto de Rendimento Salarial. Temos o outro que é o IRT, que é o Imposto de Rendimento do Trabalho, que isso é mais para um pouco pessoas de outras escalas, que são proprietários de empresas ou pessoas que trabalham por conta própria. Bom, sem tentar ser vosso professor de muita coisa, mas apenas vos ajudar no que nos foca hoje, que é o tema do vídeo, como fazer o IRS individual. Não ligam que vocês estão a ver demais no meu computador, que não poderiam ter visto, mas eu tenho aqui com vocês o Portal das Finanças, que é o nosso alvo principal para quem precisa fazer o IRS, necessariamente tem que vir ter até as finanças, que essa é a finança portuguesa, coisa simples. Bom, eu, conforme vocês sabem, trato de dados de diferentes pessoas, mas aqui hoje eu vou utilizar este aqui. Acredito que seja do meu irmão mais novo. Deixa ver. Que é um dos que ainda preciso tratar o IRS nesse caso. Ok, está aqui, Cipriano Sopite. Vamos para o que mais interessa. Aqui, como vocês podem ver, estamos na página principal das finanças, que é o menu principal, mensagem fraudulenta nenhuma, mensagens pertinentes, vamos aqui ver, ele tem 3 mensagens. As mensagens dele são: IRS foi entregue, foi considerado certa de 2025, isso foi o ano passado. Então, ele foi, primeira vez que ele fez o IRS foi no ano passado, recebeu sim um valor, recebeu um retorno, mas não recebeu muito significativamente, porque em 2025 ele fez a entrega do IRS, mas não tinha relativamente muito valor contribuído. Então, este IRS para ele foi quase nulo. Este ano ele trabalhou ligeiramente, no ano de 2025 trabalhou 10 meses consecutivamente, então podemos declarar que tem um IRS quase cheio. Para não dar muita volta, eu tenho já aqui no meu atalho IRS, certidão, balcão, uso o computador para trabalho, então as coisas que mais faço, alterações de morada, consultas de notas de liquidações, eu já tenho tudo aqui pré-preenchido no meu atalho, mas para quem precisar de forma rápida, pode vir IRS, meter minúsculo ou maiúsculo, tanto faz, vai sempre te dar no destino, pesquisar. Eu normalmente pesquiso porque minha família, vocês sabem, não há aquela paciência de entrar aí, clicar aí, aquilo, tá, tá, tá. Para o Cipriano, ele ainda não fez um IRS cheio, então a modalidade do IRS automático ainda não está disponível. Isso é, tanto faz para ele como para aqueles que têm o IRS, mas de ano para ano altera qualquer coisa. Tipo, eu no ano passado fiz, mas fiz sem dependentes e esse ano tive que adicionar dependente porque o meu irmão também me gera custo.
Independentemente dele estar a trabalhar, me gera custo, então não ia pagar um IRS como se estivesse a gastar o meu salário sozinho, porque tive que lhe adicionar. Então também não fiz o IRS automático, mas para quem pretende, não fez nenhuma alteração com o ano anterior, é só clicar na modalidade IRS automático, ele demora um pouquinho e depois vai aparecer se a pessoa se enquadra ou não. Aqui veio IRS automático. Por não reunir todas as condições previstas para ser abrangido pela Declaração Automática de Rendimentos no ano de 2025, que ele não teve um ano fechado, e também, para além de não ter um ano completo, isso também não se enquadra para aquele pessoal que está toda hora a mudar de empresa. Também não faz o IRS automático, porque ele depois vai ter que fazer o preenchimento, a entrega da declaração do modelo 3, que é para poder verificar todas as empresas na qual ele passou, que é esta aqui. Vamos seguir a declaração agora, do tipo, eu posso simplesmente clicar aqui, entregar a declaração do modelo 3, ou ir no princípio onde está IRS, entregar a declaração, e simplesmente assim vai nos dar diretamente para a declaração de IRS. Mas para não fazer assim, a gente que vai ficar estavas aonde, não percebi bem como é que foi, como é que não, nós poderemos voltar sempre da origem, que a origem é IRS automático, não tem que ser simplesmente a pesquisa do IRS. Deixa eu voltar aqui. Eu quero que vocês percebam, primeiramente percebam para que muitos param de pagar e depois, seguidamente, para que, pá, eu gosto de pessoas independentes, que não gostam de esperar nada de ninguém. Nada de ninguém, nem que os outros façam coisas por ele. Embora que eu me disponibilizo a fazê-las. Mas é bom que as pessoas tenham um princípio de busca. Principalmente homens, né? Pá, mulher, vamos descontar, mas para rapazes, pessoas que não têm muita ocupação, devem fazer essas coisas mesmo. Então vamos continuar aqui. IRS. Não precisamos ir no automático, porque como vocês viram, ele não se enquadra. Isso tanto faz a ele, a mim também não me enquadrei, porque eu tive que fazer algumas alterações. O automático basicamente funciona para quem passou um ano e na sua atividade econômica não alterou ligeiramente nada. Está a continuar a receber o mesmo salário, na mesma empresa, as mesmas coisas, e não mudou taxativamente nada. Não comprou carro, não pagou, não está a pagar impostos de IUC, que é o IUC, e outras coisas. Então vamos aqui, IRS, que vai nos dar aquele atalho na qual havia voltado, entregar a declaração. Normalmente, se é uma pessoa que já havia entregue a declaração, aqui viria alterar ou corrigir, alterar, corrigir ou ver comprovante de declaração. Que aqui temos essa aqui, informação sobre o IRS automático, informação sobre o modelo 3, dispensa de entrega do IRS. A dispensa de entrega do IRS normalmente são para pessoas que não trabalham. Tipo, não está a trabalhar, não tem necessidade de apresentar o IRS. Embora aqui, em algumas instituições, trabalhando ou não, eles só querem saber qual é a tua liquidação corrente. Pode ser zero o que eles querem saber, que é para comprovar que o utente ou a pessoa em questão não tenha dívida nas finanças. Por isso que eles pedem. Normalmente, se não te pedirem o IRS, vão pedir a declaração de dívida e não dívida. Mas isso eu vos ensino mais tarde como obter essa declaração. Então vamos lá, entregar. Ora bem, preencher a declaração. Esta página poderá demorar alguns minutos, podem aguardar, foi rápido até. Então, obter uma declaração pré-preenchida. Obter uma declaração pré-preenchida é sempre bom para evitar aquela dor de cabeça. Aqui tenho que fazer, colocar o NIF dele. Atenção, as informações referente a documentos pessoais, eu normalmente peço a assinatura dos clientes, que é para poder fazer uma declaração de cuidado de dados, porque aqui é crime estar a cuidar de dados que não te diz respeito de outras pessoas,
E também, como entidade, eu nunca faço nada que não me foi solicitado. O tipo, uma cliente o ano passado havia me perguntado: Ah, Bento, eu vi que tu fazes a declaração de IRS. Eu disse: Sim, fiz. E tipo, pá, você só tua mana, fazes e não me falas nada. Eu, tipo, não tinha como falar porque eu estaria a motivar a pessoa. E aqui, como é um país que, tipo, toda queixa é bem-vinda, pô, eu penso que aqui são muito vulneráveis, do tipo, não têm tantos problemas graves e mínima coisa pode ser problema. Então eu prefiro me manter no meu canto e atender aqueles que se manifestam. Então aqui está. A declaração foi pré-preenchida com os valores comunicados à autoridade tributária e aduaneira. Os valores foram pré-preenchidos com os valores comunicados à autoridade tributária e aduaneira. Ali constam todos os valores que ele foi recebendo ao longo do ano e somente que a empresa na qual ele trabalha declarou. Se ele havia prestado um trabalho por fora, fez um biscate, foi limpar ali, foi levar pneu de alguém e recebeu um dinheiro e aquela pessoa não lhe passou nenhum recibo, esses valores aqui não constam. E se ele quiser que este valor seja tributado e que deve por lei ser tributado, podia passar recibos verdes e adicionar, e assim a tributação dele teria mais credibilidade. Que é do tipo, aqui está o rosto, que é o perfil inicial, onde vamos meter as informações pessoal, perfil inicial. Aqui o início, que é o zero, tem informações de como você deve preencher sozinho, sem pedir ajuda de ninguém. Me explica aí, só vais ler um passo, volta. Vai ler um passo, volta. É um pouco trabalhoso, mas é algo que se faz. Aqui tem Serviço das Finanças, é aí embaixo, perto daqui em casa. Anos de rendimento, ano 2025, porque o IRS normalmente é um retroativo fiscal que os cidadãos cobram ao Estado pelas prestações do ano passado. Tipo, depois de fechar o ano, fazem uma avaliação. Normalmente, para quem entende de contabilidade, é como se fosse o fecho de exercício econômico. Tanto que as empresas fazem o balanço final de uma atividade laboral no mês de janeiro. Tem até o dia 5 a dia 15, se não estou bem em erro, tanto faz em Angola, Portugal, Brasil, que é apresentada as deduções economicamente ativa, que está relativamente às suas entradas e saídas, pagamento salarial, impostos, balanço final da empresa, que fazem relativamente um fecho. Aqui, como a fiscalização é bilateral, não acontece como são em Angola, que as empresas só que declaram, e nós, cidadãos, na maior parte do tempo, nunca declaramos. Não sei se no Brasil, vocês no Brasil, se têm declarado as prestações de serviços, de todos os serviços, conforme se presta aqui, porque aqui em Portugal é até biscato, você vai ter que declarar. Um bisno, você vai ter que declarar. Por quê? Para evitar a fuga ou fusca. Como estou a me disponibilizar para esses assuntos, mais tarde irei vos explicar o que é a fuga ou fusca. Se alguém tiver interessado, pode me dizer. Aqui, seguidamente no preenchimento do formulário do Cipriano, nós temos estado civil do sujeito, é casado, tá, ainda não tem namorada. Tem namorada, mas ainda não está apresentado. Não, pá, vamos colocar solteiro. Perante a lei é solteiro. Opções pela tributação. Aqui vem, tipo, se for casado, tem filhos, não sei o que, isso não lhe diz respeito. Agregado familiar. Bom, eu lhe meti no meu agregado familiar como meu dependente, porque é meu irmão, mas ele não tem dependente nesse momento. Epá, por acaso tem. Tem aí os outros irmãos menores, tem a Palmira, o Mauro, mas ainda não estão registrados fiscalmente aqui em Portugal. Poderíamos colocá-los, porque no final do mês ele manda um 100 euros, um 200 euros para ajudar em qualquer coisa em Angola, mas nós não podemos lhes colocar ainda porque eles não têm o número fiscal atribuído. Então vai ficar zerado o grau de dependente. Assinante de cadastro, coletado familiar, ou acolhimento, não precisa. Residente fiscal. Bom,
Nós estamos, a nossa residência fiscal está no Portugal continente, não estamos na região dos Açores, Madeira nem nada, portanto vamos ficar com a primeira opção. Não residente, não precisamos colocar porque é residente. E essas outras informações aqui, país, poderíamos estar a colocar se colocássemos na primeira, então fica tudo em branco. Reembolso por transferência. O reembolso por transferência é para preencher e confirmar o IBAN do Cipriano. Tenho aqui já pré-preenchido porque eu já havia colocado antigamente, tipo, quando fizemos a alteração da morada fiscal dele. Mas eu, portanto, pedi a ele que me enviasse. Vou só confirmar aqui os números para não ter um erro, depois ter dor de cabeça. O dinheiro não chegou bem, está a demorar a chegar. 033 000 45 76 72 14 15 10 14 15 10. Então está certo, vamos meter tudo sim. Natureza da declaração. A natureza da declaração é um ano, que é o ano primeiro. Tipo, cada ano que se declarar vai ser sempre ano primeiro, porque normalmente tem a outra opção que é para substituição. Se a pessoa apresentar o IRS e dar conta que cometeu um erro na declaração apresentada, pode vir aqui declaração de substituição, que é para substituir a declaração anteriormente feita. Só tem essas duas. E também tem aqueles que vão dizer que tipo, vamos supor, um ano de declaração, que ainda não declarou o ano de não declarou o ano de 2000, vamos supor, não declarou o ano de 2024 e pretende declará-lo. Essa pessoa tinha que estar a fazer uma declaração, digamos que conjunta, né? Ou tipo, por ano, vai supor. Quando eu comecei a declaração, eu preenchi 2025. Então, se não fez 2024, ainda pode fazer nesse período. Vai, clica lá 2024 e vai dar início, depois vai receber a liquidação. Mas, basicamente, é desnecessário fazer isso porque nunca te será cobrado. Nunca te será cobrado, eles pedem, aqui sempre pedem só do ano anterior, que é para verem como é que estás. Normalmente dos outros anos não pedem, então tu fazes comprovantes de rendimento, só pedem 3 meses. Então, se teve um ano cheio, se enquanto trabalha na mesma empresa, é desnecessário ter que pedir tanta documentação. Então também eu gosto disso. Consignação do IRS consular. Aqui se pretende fazer a doação. Se pretende fazer a doação, estava aqui a escrever uma mensagem, alguém estava a me ligar. Se pretende fazer a doação do seu retorno do IRS, pretende tipo dar na caridade, fazer uma doação, aqui vais preencher o IBAN desse coisa. Basta meteres aqui o sim, ele depois vai aparecer caracteres que é para preencher qual é a instituição, porquê, que pretende fazer as doações assim seguidamente. Mas não é do nosso interesse, mas eu vou tentar aqui demonstrar para vocês. Quando preencher o formulário, consultar a entidade, depois ele vai apresentar tipo, um motivo, algo assim de gênero, que tem que preencher com os artigos feitos, porque se vocês verem aqui, cada categoria tem um determinado artigo. Quando preencheres o IBAN, automaticamente a segurança, o serviço vai fazer a consulta da entidade beneficiária, que vai aparecer, e depois vai preencher aí o motivo, IRS, IVA, que é para fazer a doação. Prazos especiais, aqui não precisa, tipo do número do artigo, não sei o que, isso não precisa relativamente a nada, em nada. Data determinada do fecho do prazo, CIR, que é para o IRS, citações de IRS, não precisa fazer nada, porque não tem nada pendente ou algo de interesse também. Normalmente essas coisas são feitas em função do interesse de cada pessoa. Aqui vamos na partícula mais interessante. Basicamente aqui no rosto é simplesmente para identificar a situação do
utente, que é do indivíduo que está a fazer a solicitação do IRS ou a sua declaração. Aqui no anexo A é a situação mais importante, que é anos de rendimento. Aqui está a aparecer segundo ano de rendimento, porque na verdade, conforme vos mostrei a princípio, ele já havia feito o IRS de 2000 já havia feito o IRS de 2024, então nesse momento estamos aqui a fazer o 2025, portanto é o segundo ano dele. Identificação. A identificação do sujeito vai o NIF dele simplesmente. Se tivesse que fazer com um parceiro, ia meter o sujeito B, que é para fazer o IRS conjunto, que é muito mais apropriado para casais e que vocês verão ou irei vos explicar no próximo vídeo, que é o IRS familiar, na qual aborda a pessoa em questão, a esposa, e no agregado familiar adicionar todos os filhos, aquela prima que mora convosco, adicionar todo mundo ali que gera despesa ou usufrui deste rendimento, que normalmente os agentes econômicos são o pai e a mãe, e tem os subsequentes, que são os consumidores, os desvios de gasto, que são os filhos e aqueles que dependem deles. Aqui, rendimentos do trabalho. Ora bem, na empresa na qual o meu irmão está a trabalhar nesse momento, ela paga as coisas de forma separada, do tipo, o valor do rendimento paga como se tivesse havido uma outra particularidade da empresa, e o outro também paga de outra. Por isso que aqui aparece 1, 2, 3, porque no ano passado ele basicamente só trabalhou. Trocou de emprego, sim, trocou de emprego. Ele fez um biscato num sítio, adicionou aqui o NIF. Depois estava nessa empresa que adicionou-se consecutivamente alguns descontos. E isso aqui basicamente é primeira empresa, segunda empresa, terceira empresa. Para um único ano seria muita coisa, mas o que eu me lembro bem da situação dele é que aqui tem o valor da empresa, tudo foi dado numa única empresa, mas ela demonstra-se por entidades diferentes, porque tem empresas que não pagam o salário todo na sua íntegra, eles pagam separadamente. O que é isso? O valor das horas de trabalho da produção ativa sai num determinado departamento. E o valor do subsídio de alimentação e os outros abonos, eles pagam separadamente também. Que é o que é isso? As pontuações, os objetivos, as metas, aquela empresa não paga na mesma fonte de origem que vai te pagar o salário, que é a tua hora de trabalho. Então, por isso que aparecem essas três particularidades. Então, o ano de rendimento dele foi de 10 mil, que trabalhou no ano passado. A retenção na fonte foi de 380. As contribuições ao Estado foi de 1.145,75. Esses valores, como deduzir esses valores do imposto? Isso é algo fácil. É fácil para quem entende minimamente de economia, entende minimamente de finanças, pode ser fácil, mas para quem não entende, eu vou lhe explicar como é que isso funciona. Nós temos ali o rendimento bruto, que é o que ele produziu. O que ele produziu foi 10.416,18. Esse valor é o valor bruto, que não é o valor que ele recebeu, porque teve menos 380, que é o valor retido na fonte. Esse valor retido na fonte, depois vou vos explicar onde é que vamos encontrá-lo, que é o valor retido na fonte. Então vamos aqui. Se declarou pensões de alimentos, o código aqui não precisamos, porque ele não declarou pensões nenhuma de alimento, mas sim a empresa já teve a bondade ou a beneficência de fazer a declaração que está ali. Já está apresentado, então não precisamos preencher, porque basicamente declara-se que recebeu. E aqui vamos meter titularidade, vem o NIF dele, que é o contribuinte
em ação. E aqui vamos fazer o 380, as retenções na fonte, que basicamente vai ser, vamos dizer que aqueles nossos exercícios que tínhamos, o rendimento é igual a despesas mais despesas, e que vai dar o seu resultado líquido. O resultado líquido dele nesse caso vai ser 1114,75. Esses valores todos serão subtraídos no valor bruto, que é para nós ter um valor líquido. O valor líquido é de 8.000. O valor líquido é de 8.000,41 euros. Esse é o valor que ele produziu no decorrer do ano passado. É muito dinheiro, mas é Portugal. Essa hora eu, se lhe perguntar, não sei onde é que esse dinheiro foi parar. É na renda, roupa, ginásio, tá. Ele também, essa hora, quando vê isso, que afinal trabalhou isso, acho que virá aqui comentar, não vou lhe falar ainda, vou lhe falar depois, vai ver, eu fiz o teu IRS, o vídeo tá lá no canal. Mas essa é uma dor de cabeça de todo imigrante aqui. No decorrer do ano você vai ver o teu histórico econômico, passou muito dinheiro na tua conta, mas acaba ficando com quase nada, por causa das despesas bilateral que cada um aqui enfrenta ou pá, realiza. Pronto. Então, aqui tem outras particularidades. Ora bem, nem tudo que está a ser pedido não é para preencher. Tipo, aqui tem isso aqui. Se preencher o código 424, identificado de seguros, pressões, okay? Não precisa. Isso normalmente seria para uma pessoa que está trabalhando numa empresa que ele próprio que paga o seguro. Então não é o caso dele, a empresa paga o seguro, então aqui não precisa preencher-se nada. Aqui é SACIT, startup, prestações sociais. Essas informações complementares, incentivo fiscal da aquisição de prestações sociais, não se fez isso, não prestou nenhum trabalho na Câmara Municipal nem nada. Aqui é para quem está a estudar opções do regime fiscal jovem do SI 2020, 2024. Ele não estava fazendo, estava estudando, não estava fazendo nada, não precisamos. Isso é mais para jovens portugueses ou que residem em Portugal e estavam aqui nesse ano de 2024, de 2020 a 2024 e estavam a estudar. Eles aí têm um benefício mínimo que pode gerar. Opção pelo regime fiscal do IRS jovem nos anos de 2024. Aqui sim, é jovem miúdo, reúne os propósitos. Basicamente é, todo mundo que está menos dos 35 anos pode sim vir aqui e preencher esta categoria. No caso dele vai ser vantajoso, porque é jovem e sim se enquadra para obter esse determinado desconto. Regime fiscal previsto nos artigos no 9º e 10º artigo, 13º CIL, estudantes dependentes. Bom, identificar estabelecimento, código do país. Bom, este aqui eu também já havia preenchido uma vez, mas ele sempre dá erro, mas eu vou tentar ainda aqui preencher mais uma vez para tentar perceber o que acontece. Efetua comunicação prévia do SIRI, sim, português, independente. Aqui no código do país, isso normalmente eu acredito que é muito mais útil para quem está a residir aqui em Portugal e faz uma formação online para um outro país, porque aqui no campo de preenchimento não aparece Portugal, que quer dizer, se tiveres a fazer a formação internamente aqui em Portugal, vamos aqui Portugal, aqui onde na ronda dos países, tipo, para não dar dor de cabeça, só vermos aqui no pé, Países Baixos. Países Baixos seria qualquer país, Holanda, Noruega, Polônia, enfim. Aqui Papa Négua, isso aqui, e não aparece Portugal. Então, quando não aparece, é porque não se aplica. Então, vamos descartar essa opção e deletá-la.
Aqui vamos fazer a validação dos dados, que é para ver se todo o que se preencheu aqui, essa minha alegação de que esse é o valor que caiu na conta, se está em conformidade. Vamos fazer a validação, temos um erro. Bem que pode não ser um erro, é o agregado familiar. Agregado familiar. Não. Se acionou no campo do deve preencher agregado familiar, incluindo cujos valores igual ao comunicado nesta exercer opção apenas considerada despesa. Bom, no agregado familiar dele, eu acredito que não precisa adicionar nada. Poderia me adicionar no agregado, mas acho que pode gerar erro na mesma. Sim, assistente de preenchimento, indique o agregado para qual será obtida a despesa de saúde, formação, imóveis. Não, não precisa isso. Para ele isso não precisa. Para ele isso não precisa, não, porque é como se ele tivesse a assumir, se ele tivesse a assumir a responsabilidade de alguém, agregado familiar. Em alternativa aos valores comunicados à atividade de preenchem declaração de saúde, formação, educação, imóveis. Não, ele está a estudar. Deixa-me ver aqui. Campo C para preencher. Aqui tem os campos dele, ele está a estudar, apareceu, sim, então está correto. Esses aqui são as despesas que ele está a fazer no curso. Começou recentemente um curso, então isso também vai abranger, que por sorte pode receber mais de reembolso, porque está a fazer despesa com estudo. Então está certo, fiz bem de parar aqui. Está tudo certo, sem erro nenhum. Agora, que esses valores, família, esses valores aqui é algo que não dá para mentir. Por quê? Nós fizemos o pagamento da formação dele há 1 mês atrás. E tipo, esse valor, como vocês puderam ver, apareceram automaticamente quando eu declarei sim. As finanças já sabem que ele está a pagar. Mas é algo que tipo, se você não declarar, eles também não te deduzem. Quando você não declarou algo, que tipo, estás a receber isso, estás a receber aquilo, eles não irão deduzir nada por ti. E te podem taxar ou te multar porque você próprio não deduziu. Então, vamos aqui, anexo B, sem erro, aqui não precisa, aqui também não precisa. Esse ano de rendimento do anexo H apareceu também no meu rendimento, que é tipo inferior a 400 e momentos pagos ou coletados. Isso normalmente acontece se você já prestou um serviço numa entidade que é por fora, não faz o contrato, que estão supostamente para te pagar um valor mínimo, eles ativam isso, que é uma estimativa que poderia receber um valor de 200 a 300 e pouco. Ele havia trabalhado, eu me lembro, numa atividade do Sporting, que ficou lá assim uns dias, que eram para trabalhar depois do jogo e tal, é que gerou isso aqui. E no meu também apareceu, só não me lembrei bem o porquê, mas é pá, bom que passou. Então aqui, sem mais nada que fazer, vamos na simulação do cálculo do IRS dele, que essa é a parte da dor de cabeça, que muita gente tem sofrido consequência quando mal preenche o formulário dele, que aqui é a parte final onde nos mostra se a dedução dos impostos da pessoa
estão corretos devidamente e se essa pessoa será beneficiada de um retorno ou reembolso dos impostos ou se passou a margem de contribuição ou de angariamento de fundos. Aqui tem um plafond que é de 12 para baixo, que não paga multa. De 12 para cima, quem passa esse plafond normalmente está sujeito a pagar dívida. Vai encontrar um valor, não é dívida, né? A pagar uma taxa de contribuição, porque excedeu o limite das contribuições. Então vamos lá. Boas. Aqui para ele tá limpo. Esse valor, vocês lembram quando eu disse que tem aqui um valor que mais tarde irei vos explicar onde é que será? Esse valor é aquele valor que apareceu lá naquela página. Deixa eu voltar que é para vocês entenderem bem. Esse valor que apareceu aqui é o valor que temos aqui. Anos de rendimento, não. É no anexo A, que é rendimentos do trabalho. Esse valor é este valor que está aqui. Retenções na fonte e contribuições. Por que apareceu essa retenção na fonte e essa contribuição? Esse é o valor que ele já pagou o imposto. E aqui essa retenção na fonte é um valor que supostamente para jovens tem os meses que não pagam imposto e a empresa cobra na mesma, mas depois o Estado é que te devolve. E por isso que ele nesse ano saiu ileso, que é o primeiro ano dele de contribuição cheia. Ele saiu ileso e vai receber o retorno, valor a receber de 800 a 380, que esse será o valor de retorno do IRS. Bom dinheiro, o caçudo vai ficar feliz. Em vez de pagar, vai receber um 380, muito bom. Então, nesse caso, eu vou dar aqui seguida da entrega do IRS. Como vocês podem ver, sem erro nenhum, a declaração não apresenta nenhum erro. Não temos mais nada que fazer aqui a não ser dar a entrega do IRS. Ora bem, essa entrega não é algo que tipo, está tudo ok, vai ser aprovada. É algo que ainda está sujeita à avaliação das autoridades tributárias e que mais tarde irá receber uma mensagem parecida que já havíamos visto ali no que do ano passado, do ano 2024, que a sua declaração foi declarada certa. Então, eu aqui já fiz o preenchimento com o ID, que é para não ter que escrever muito. Aqui estamos a fazer a entrega. Deu um erro. O erro é o... Eu acho que vou ter que apagar esse valor, porque esse aqui é um valor que normalmente a pessoa entrega ou não. E não, tipo, eu não me lembro se ele entregou mesmo esse valor, sim ou não. E então vou ter que fazer mesmo quadro H. Agora simultâneo no código H, suportado pela patronal, Vamos retirar esse valor aqui. Aqui fica apenas o dado coletivo da escola que ele estava a estudar. Então vamos lá tentar validar sem erro e vai. Essa parte é um pouco estressante e também já quero sair daqui para não queimar muito tempo de vocês terem que prestar atenção no vídeo, mas nesse momento eu acredito que já conseguiram apanhar o mais importante a se fazer. Não foi possível efetuar a entrega por detectar alterações na declaração. Por favor, indique incorreto. Qual?
Eu estou aqui parado a tentar ler para perceber, normalmente falar e fazer não dá para perceber tudo definitivamente, mas eu não vejo nenhum erro aqui. Então, isso normalmente acontece e que quando não acontece é só eu declaro, é submeter novamente. Não tem outra coisa, porque erro não tem nenhum. Deixa eu ver aqui. Reembolso do rendimento. Adicionar particularidade. Acho que nem tinha que retirar aquele valor, tinha que meter já. Mas ele não prestou aquele serviço também. Então, vamos mesmo nessa. Aqui tem que dar. Mas vai dar um erro novamente. Ok. Não foi fácil, família. Como vocês viram, a declaração foi entregue com sucesso. Então, nesse caso, vocês já sabem como é que é feita a entrega. E aqui já aparece todos os gastos e todas as coisas que acontecem. Mas é assim, para quem tiver a fazer, normalmente ele aparece assim, desse modo. Vai preencher tudo, vai dar erro. Se não tiver um erro pré-preenchido por ti, é um erro que está a aparecer de confusão no próprio site das finanças, devemos é que fazer a correção ou eliminar aquela particularidade, porque às vezes é algo que a pessoa não chegou de prestar, é algo que não tem nada a ver com o que a pessoa estava a fazer ou pretende fazer ou ganhou no ano, tipo, aquilo é uma suposição de uns 700 e tal que trabalhou, fez uma prestação e a pessoa não fez. Então por isso que eu preferi eliminar, como vocês viram, e assim tivemos o sucesso. Aqui está todos os seus gastos relativos ao ano passado. Tão baixas as percentagens, porque ele realmente deduz pouco, não valida as faturas. Família, não ouçam pessoas a vos dizer, não, isso é só álcool, não dá um reembolso. É que o importante não é se vão te dar o reembolso ou não. O importante é você dar um feedback onde é que o teu dinheiro está a ser gasto. Eu, por exemplo, valido tudo. Álcool, festa, tudo tem sim que se validar. Aqui então temos a entrega de um IRS individual para quem pretender fazê-lo. Já pode assistir o vídeo uma ou outra vez, que é para poder ter a referência. E assim, daqui a mais uns 2 ou 3 dias, vamos aguardar a notificação a dizer que a declaração foi entregue. Até o momento está tudo ok, sem nenhuma irregularidade. O último acesso ocorreu, isso já não interessa. Então, família, o meu muito obrigado pela vossa paciência e disponibilidade de chegarem até aqui para poder ver como fazer o IRS. Eu espero que vocês façam para que não possam ter dívidas nem nada. E imposto, interação, E assim, se quiser uma confirmação de forma mais abrangente, pode ir assim, IRS, que é para confirmar aquilo que eu estava vos dizendo no princípio, aceder IRS. Aqui já não vem entregar, ele só vem já obter a prova de entrega, consultar a declaração. A prova de entrega é este aqui. Este aqui. Isso ainda não serve para nada. Tipo o formulário de preenchimento que você submeteu e depois vai ser avaliado. Que aqui consta o teu rendimento e também vai já constar consecutivamente o retroativo de quando poderás receber. E do outro lado temos, deixa-me voltar se vai ser possível, ok. Aqui tem a consulta da declaração. A consulta da declaração é para consultar o estado da tua declaração, tipo, recepcionada, aguardada a validação.
Aqui a validação vai aparecer aqui, depois vai aparecer o montante, ver, ele vai aparecer quanto tem que receber. Se for para imprimir, não aparece nada de importante, só aparece a entrega e assim feito. Desta feita, o meu muito obrigado por me acompanharem e nos vemos no próximo vídeo. Para quem quiser fazer o IRS, tem aqui as instruções, e para quem ainda assim tiver uma dificuldade e achar que não pode fazer, pode entrar em contato que a Benjes estará aqui para trabalhar com vocês nesse quesito. O meu muito obrigado e que curtam, compartilham e sigam o nosso novo canal para que possamos ter mais motivações de instruir uma outra coisa a se fazer. Muito obrigado, até a próxima.